gente bonita do planeta Terra. Você que está no Japão, já preparado para assistir o jogo do Santos e Barcelona, e nós aqui estamos preparados para fazer uma entrevista interplanetária aqui com o Ângelo Brandini, Ángel. Então, ele vai falar aqui sobre a companhia Vagalume Tum Tum e sobre várias coisas. Então, não percam na continuação do nosso TV Cultura e Infância, programas para teatro para crianças, a criança que mora no seu coração. Minha gente bonita do Brasil, aí do mundo inteiro. Então hoje aqui nós estamos falando do mundo inteiro, falando, né, porque o Nariz do Palhaço é o mundo inteiro. Nós estamos aqui então entrevistando nesta noite Ângelo Brandini da companhia Vagalume Tum Tum. Então a gente vai conversar um pouco com ele. O Ângelo já deu aqui seu oi, seu bom dia, boa noite, né? Então, Ângelo, a gente sempre pede no início das nossas conversas para falar um pouco, né, do início da companhia, né? Então, porque as entrevistas, claro, são focadas, né, em você, mas sobretudo também na companhia, no grupo, né? Então, como começou o grupo, enfim, dá aí um panorama, né? A companhia Vagalume Tum Tum está completando 10 anos esse ano. A gente começou em 2000 e pouco, 2000. Na verdade são 11 anos. E começamos fazendo esquetes. Eu tinha um projeto que era a fábrica de esquetes, onde a gente trabalhava pequenas esquetes de palhaço. A gente fala quem? Você e... Eu e a Cristiane Galvão, que fomos o nós núcleo. Que começamos o núcleo, somos hoje, até hoje, o núcleo da companhia, né? Então nós fazíamos pequenas esquetes. E de repente, depois de um tempo, a gente percebeu que nós tínhamos um número enorme de esquetes e que talvez a gente conseguisse costurá-las contando uma história. Então, foi o nosso primeiro espetáculo, que chama Vagalume Tum Tum, que deu o nome da companhia. Esquetes sempre de palhaços, sempre né? De palhaços, porque até então a companhia não existia como companhia, nós existíamos nós dois e trabalhávamos essa coisa que a gente chamava de fábrica de esquetes, era um projeto nosso. Pessoal, assim, nós dois. E o nosso primeiro espetáculo surgiu a partir dessas esquetes. Foi uma costura de esquetes que a gente produziu durante 1 ano, 2 anos, e virou o primeiro espetáculo, que foi o Vagalume Tum Tum. Depois desse a gente fez um outro seguindo a mesma linha ainda, de esquetes, mas com uma história mais elaborada, aí já tinha uma dramaturgia, que é o Queluz Minha, que é um espetáculo também bastante interessante, sem texto, né? Vocês dois? Nós dois, por enquanto tudo isso só nós dois. E a partir de 2006, eu comecei a trabalhar adaptações de clássicos, porque eu já tinha escrito antes, há muito tempo atrás, um texto, uma adaptação do Otelo para crianças, e esse texto ficou na minha gaveta durante alguns anos. E em 2006 a gente recuperou esse texto, fizemos a montagem, e aí eu voltei a tomar gosto por esse projeto que eu tinha abandonado. E desde então nós fizemos Otelo, que virou Otelito, fizemos o Rei Lear, que virou o Bobo do Rei, e atualmente estreamos há 2 meses atrás o Príncipe da Dinamarca, que é uma adaptação do Hamlet. Ou seja, o Otelito então foi, digamos, o primeiro espetáculo com o grupo expandido, assim, exatamente. Né, onde... O Otelito com o grupo expandido foi o primeiro. Até então éramos em 2. A partir do Otelito chamamos mais 2, então mais 3, né?
porque aí eu saí de cena, porque eu não consegui mais dirigir, escrever e atuar ao mesmo tempo, para mim ficou mais complicado. Então eu saí de cena e trouxemos mais 3 atores e fizemos um elenco de 4. O Bobo do Rei, que é a adaptação do Rei Lear, já eram 5, e agora o Príncipe da Dinamarca são 6 em cena. Então a companhia também está inchando, está crescendo. Ou seja, desses atores, alguns estão desde a primeira montagem. A primeira montagem, eu digo, sim, o Otelito. 3 deles estão desde a primeira. Né? E a gente, a partir daí, a gente só foi entrando mais pessoas. E como é que é essa questão da organização assim do grupo? Então, na verdade, eles também fazem parte, enfim, tomam as decisões, essa questão da produção, como é que funciona? Na verdade, eu prefiro muito mais o nome companhia do que grupo, porque o núcleo sou eu e a Cristiane, então somos nós que assumimos todos os riscos. Então não dá para dizer que é uma companhia cooperativada no sentido amplo da palavra, né? Porque nós produzimos os espetáculos, eu tenho a obrigação de escrever e dirigir e junto com a Cris produzir esses espetáculos. Então todos os riscos são nossos. Uhum. Se alguma produção não der certo, der prejuízo, quem paga somos nós. Né? E a relação com os atores é uma relação meio cooperado e meio não cooperado, porque eu faço questão de que os atores não assumam nenhum risco. E da produção, então... Produção, não, ele... Porque eu acredito, eu acho que toda vez que eu trabalhei em grupo, eu estou 100% puro na cooperativa, sempre dava algum problema, porque quando tinha alguma dificuldade, fica aquela coisa de as pessoas começam Quem que é o responsável? Quem que é o responsável, como é que eu faço isso? Então eu falei, não, eu vou empreender. Então assumi um papel de empreendedor na companhia, né? E faço questão de que todo mundo que trabalha conosco receba pelo seu trabalho de uma forma legal. Então, aí nesse caso, então as divisões não são como num grupo iguais, assim, tem uma parte, como é que vocês tem? A gente divide por funções, né? Por funções. A gente divide por funções. Então, quem é ator, é só ator, recebe por isso. Uhum. Quem é ator e figurinista, recebe por ator e figurinista, né? Então, assim, e tem espaço para outras funções no elenco, mas necessariamente a gente não obriga ninguém do elenco a ter outra função dentro das nossas produções. Uhum. E a gente estava conversando anteriormente, né, ali com a Ana, então você falou dos encontros, né, que vocês tiveram, né, de discussão com o Príncipe da Dinamarca. E como é que funciona isso? A gente falou um pouco, né, desse modus operandi aí da produção, né, que sempre eu comento um pouco com o pessoal que a gente entrevista, para jovens atores e companhias terem um pouco, às vezes, um referencial, né? Eu acho que o pessoal às vezes não gosta, não pergunta sobre essas questões financeiras, mas também eu acho assim um tema importante, né? Até para balizar um pouco, enfim, né? Para dar às vezes um norte para uma jovem companhia, o ator, né? Mas, voltando à questão mais do conteúdo e do aspecto teórico, como é que, fora o espetáculo, né, fora essa ação, existe assim uma continuação de algum encontro, de estudo, ou o pessoal se encontra mesmo para aquela ação de um espetáculo? Então, como a gente hoje, nós temos um repertório grande, então nós temos muita... E é um repertório de Shakespeare, né? Porque eu fiz outras adaptações de clássicos também, mas não para a minha companhia, né? Trabalhei com Molière, para o Doutores da Alegria, né? Então, a companhia Vagalume Tum Tum, hoje, a gente tem um engajamento muito grande nessa questão do estudo do Shakespeare, né? Então, então, as pessoas hoje, a gente termina uma montagem, termina uma produção,
eu já estou pensando em qual vai ser o próximo. E todo mundo começou a pesquisar isso, né? Então foi uma coisa que contaminou o grupo de uma certa forma, trabalhar com os clássicos de Shakespeare. Então terminamos o Hamlet agora, então a galera já está lá pensando, o que nós vamos fazer, qual vai ser a nossa próxima montagem, não sei o que, tarará. Então isso é bastante interessante porque não foi nada premeditado, né? Eu queria simplesmente ter uma companhia que trabalhasse comigo, com atores com aquela característica que eles são, mas eu não esperava mais do que isso, o envolvimento deles. Mas hoje eu percebo que eu consegui contaminar todo mundo com essa história. Então a gente fala e lê muito sobre Shakespeare, né? Para decidirmos o que nós vamos fazer no futuro. Bem, agora mudando um pouquinho assim de direção, existe a famosa frase, falando em Shakespeare, né, também, que não é do Shakespeare, mas é um grande, né, o Stanislavski, né, que muito estudou Shakespeare, que ele fala, né, que você conhece, né, que o teatro para crianças deve ser realizado como teatro para adultos, porém melhor, né? Porém, então, o que é esse porém melhor para você, né? O que incluiria? Se é igual, o que tem o diferencial, ou, né? Ou o que é melhor? Eu acho que a gente tem muita responsabilidade quando trabalha com criança, né? É engraçado porque eu me lembro que quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha uma aversão muito grande ao teatro para criança. Mas não é porque eu não gostava de criança, é porque a coisa era feita assim, o cara não é muito bom para fazer teatro, então vou fazer para criança, porque criança não entende. Isso é um erro assim, absurdo, né? Porque criança é muito esperto. Eu aprendi isso trabalhando com as crianças do Doutores da Alegria, com as crianças dos hospitais, né? Eu entendi que é muito mais difícil você fazer uma coisa para criança, porque criança não tem condescendência nenhuma com você. Se você não está agradando, ela simplesmente deixa você falando sozinho, né? Então, você manter a atenção de uma criança é muito mais difícil do que você trabalhar para adulto, porque adulto fala, coitadinho, né? Assim, não estou gostando muito, mas vai passar daqui a pouco. Então, né? Criança não tem isso, criança não quer saber. Se não está agradando, ela simplesmente esquece. E por isso eu acredito muito nessa frase mesmo do Stanislavski, tem que ser melhor mesmo, né? E eu hoje atuo, assim, para mim, o foco do meu trabalho é a criança. Mas eu não quero só atingir a criança, não. Eu quero também que o adulto que vai com a criança curta o espetáculo, eu quero que a criança chegue em casa e convença os pais, se o pai não for junto, né? Ele convença os adultos da família que vá ver os espetáculos também. Então eu trabalho no sentido de focar a criança, mas eu quero que o trabalho respingue para todo mundo. Porque eu acredito numa máxima que é a seguinte: se todas as nossas ações levar em conta a criança, qualquer que seja essa ação, a gente levar em conta a criança, eu acho que a gente faz um trabalho muito mais importante e com certeza o mundo será muito melhor a hora que a gente focar qualquer ação que a gente, qualquer que seja ela, né, no teatro, fora dela, política, se a gente focar na criança, né, entender quais são as consequências que a gente está fazendo nas crianças, eu acho que a gente constrói um mundo melhor. Assim como digamos, público primordial, né? Assim, né? A estrutura básica da humanidade. Exatamente. E como é que foi essa história da criança, então, na sua carreira, enfim, no seu trabalho? Como é que foi? Ou foi primeiro o palhaço, você chegou na criança, viu o palhaço, ou, enfim, como é que é isso da criança? A criança, para mim, tem uma conotação... minha primeira preocupação com relação às crianças foi porque eu fui pai muito jovem. Então eu muito cedo fui pai e eu tinha que contar histórias para os meus filhos. Então já era motivação. Era uma motivação para mim. Depois eu fui para o mundo dos palhaços. Eu tenho uma formação clássica de teatro, eu sou formado pela Escola de Arte Dramática da USP, que na minha época era uma formação bastante conservadora e clássica, assim, né, tinha um olhar bastante peculiar sobre o ator e tudo mais, o teatro. E eu fui procurar os palhaços exatamente porque eu queria quebrar um pouco isso. Isso depois da escola? Depois da escola. Mas foi logo em seguida ou demorou? Logo em seguida, porque
gostava muito de comédia e eu não tinha oportunidade de fazer comédia na escola, lá na escola, porque era uma coisa, a comédia era vista como uma arte menor, né? Uma bobagem isso, porque é tão difícil fazer comédia. E eu fui procurar os palhaços. E eu acabei me envolvendo nesse mundo e quando eu vi eu era um palhaço, né? E fiquei 10 anos só no meio dos palhaços. Deixei de fazer o teatro tradicional, né, que eu aprendi, e fiquei no mundo dos palhaços. Mas eu nunca esqueci essa formação mais clássica que eu tive e que eu gosto muito de ter tido ela. Foi muito importante para mim. Então o meu sonho era juntar essas coisas. Eu tinha certeza que eu podia juntar uma formação clássica com outra formação de palhaço que eu tive. E é isso que eu estou fazendo hoje. Então o meu contato com a criança foi através do palhaço, né, através do palhaço atuando nos hospitais, nos Doutores da Alegria, onde eu trabalho também. Hoje eu não vou mais tanto aos hospitais, mas eu atuei durante 8 anos dentro dos hospitais. Então ali eu pude ver o poder de comunicação dessa figura do palhaço com a criança, né? De como eles olham o mundo da mesma forma, como eles raciocinam da mesma forma. Então isso eu já tinha esse carinho pelas crianças e esse trabalho me fez me conectar ainda mais com elas. E a partir daí eu comecei a entender que qualquer ação que eu fizesse eu tinha que focar sempre nas crianças, né? Por vários motivos. Primeiro que eu estava cansado de fazer teatro sempre para o mesmo público. O teatro que a gente fazia. Isso antes dos Doutores, isso? Para adulto, né? Era sempre para o mesmo público. Eu achava aquilo muito chato. E eu comecei a perceber que eu tinha uma missão de formação de público também, né, para o teatro. Eu tinha que fazer isso. E isso também me direcionou para o mundo das crianças. Então, na verdade, eu estou sempre trabalhando no sentido de misturar as coisas, né? Então, hoje eu quero misturar criança e adulto nos meus espetáculos. Eu faço questão disso. Eu quero muito que isso aconteça. E trabalho para isso. Da mesma forma que lá no hospital eu trabalhava para criança, mas eu percebia que o meu trabalho também respingava nos profissionais de saúde, né? Sim, que estavam no hospital. Né? E da mesma forma que eu misturei o clássico com o palhaço. Então eu gosto de juntar. E hoje o meu trabalho vai muito nesse caminho. Falando então nessa relação, né, palhaço, criança, porque sempre me vem, quando a gente entrevistou, por exemplo, não entrevistou só pessoas ligadas ao mundo da palhaçaria, né, mas sempre no mundo do universo digamos que trabalha para esse público, né, infantil, criança, sim, enfim. Mas sempre me vem a frase, né, do Hugo, né, de que é uma brincadeira do Hugo Pozzolo, né, que ele brinca assim, né, que o palhaço na verdade não é para criança, né, que é para adulto, né, porque a ideia assim de uma condescendência, né, de que houve historicamente, né, uma amenização, né, do palhaço mais porrada, assim, né, questão social, etc., para atender a esse público. Enfim, estou fazendo esse comentário e gostaria que você comentasse esse meu comentário. O que você acha disso, né, dessa questão, né, de amenizar, né, para você atender a criança, não poder também ser, né, coisas tão, às vezes, duras, né? Eu acho que as pessoas às vezes confundem esse amenizar com uma idiotização, né, da figura do palhaço, né? E da criança, consequentemente, né? Eu acho, cara, que assim, claro, você tem que tomar cuidado com o que você fala para a criança, porque é um indivíduo em formação e tudo mais, mas às vezes a gente tem a mania também de não dar o valor e não reconhecer a sabedoria das crianças também, sabe? Então, e criança saca muitas coisas, eles entendem muito bem né, um contexto, uma piada, eles têm essa sacação. E eu acho, e o conceito de criança para mim ele vai além da idade cronológica. Eu acho que criança para mim hoje assim, é de 5 a 105 anos, né? Eu acho que
todos nós temos uma criança dentro da gente. Às vezes ela está adormecida, né? Mas ela está lá, ela já existiu um dia e ela existe. Então eu trabalho para essa criança hoje, né? E para trabalhar para essa criança, a figura do palhaço, ele tem que ser, ele tem que, a gente tem que extrapolar essa coisa da idade. Não, ainda juntando, né, a pergunta anterior com outro elemento, que é a questão do politicamente correto, né? Eu digo assim, tal, né, não é legal o palhaço peidar, sabe assim, ou, sabe, como se quer dizer, peidasse, né? Exato, né? Então, né, você tem que esse amenizar também, né, deixar tudo mais cor-de-rosa, né? Não só no sentido da idiotilização, mas nas coisas assim que exatamente, né, às vezes porrada, sabe assim, como porrada eu falo, né, a gente sabe que na Idade Média, né, quer dizer, tudo bem, é outro contexto, mas tem, né, dia de punch, né, com os bonecos, né, enfim, tem, né, uma tendência, a gente estava conversando ali um pouco, né, com a Ana, essa coisa de um certo tudo e o politicamente correto, tudo assim, né, tomar cuidado com tudo, atirei o pau no gato, não pode mais cantar, né, porque, né, os caras acham que você vai matar gato porque vai tirar o pau no gato, né. É engraçado isso, porque se você pega os desenhos animados, pelo menos na minha época, era de uma violência, cara, absurda. Eu não virei assassino por conta disso, né? A gente, isso eu acho que é menosprezar a inteligência das crianças. Eles sabem exatamente o que é ficção e o que não é, sabe? Hoje, se você a criança tem acesso à internet, tem acesso à televisão, então a violência está ali escancarada, né? Não tem como a sociedade é violenta, né? O que você pode fazer, o que eu costumo fazer como palhaço, quando precisa da violência, é fazer essa violência, mostrar para a criança o quão ridículo é essa violência até, né? Até exagerando ela. Então, por exemplo, como é que eu posso trabalhar Hamlet para a criança e esconder a questão da morte, que é uma peça onde todo mundo morre? Não tem como fazer isso, então eu não teria nem começado a fazer esse trabalho, né? E então a minha função é encontrar formas de falar de todas essas mortes, né? Contar a história, manter a essência da história, de uma forma também que eu não preciso que a criança saia traumatizada de lá com medo de sair na rua e tomar uma cacetada, enfim. Então, eu acho que o grande trabalho do palhaço é saber como lidar com isso, né? E como manter um distanciamento de uma coisa, né? E ao mesmo tempo tornar isso divertido para a criança, né? Sem incitar a violência. Nesse espetáculo eu tive esse era o meu mote, mas era um problema para mim. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou contar o Hamlet para as crianças, né? Uma peça onde todo mundo morre no final. Então a solução que eu encontrei foi, bom, se todo mundo morre no final da peça, eu vou contar essa história. Quem vai contar essa história são as caveiras desses que morreram, né? Seriam os personagens principais. Os próprios personagens. Então já começa, todo mundo está morto, né? Então o jeito é você encontrando formas de fazer isso, porque também eu acho que não dá para negar as coisas, mas também eu não acredito que a gente tenha que reforçar a violência, sabe? Então o sangue, lá na minha peça, ele existe o sangue. Só que é um sangue completamente fake, a criança percebe que é fake, né? Então é uma grande brincadeira, né? É você transformar na linguagem palatável para a criança até mesmo uma tragédia. E sobre a questão, né, a gente estava falando também sobre educação, o que assim você poderia falar para os... Tem muitos educadores que acessam o portal, né, para os educadores, professores, enfim, né, sobre essa relação também com o teatro infantil, né? Eu tenho feito bastante coisa para as escolas e eu tenho tido todo tipo de retorno e de análise sobre as crianças e os professores que vão assistir. Então eu tenho desde
a classe que vem de uma escola rural, né, onde as crianças chegam e já sabem todo o contexto do que eles vão ver, e é maravilhoso isso. Isso do Príncipe da Dinamarca? Ou dos outros? Ok, das outras montagens também. Até a escola que vai no teatro e nem o professor sabe do que se trata, né? Então, eu tenho visto de tudo. E eu acho que hoje o que nós temos que fazer é sentar professores, sentar gente que produz teatro para criança e conversar até a gente encontrar um termo comum. Por que eu levo meus alunos para ver? Né? O que motiva eu levar os meus alunos para ver um espetáculo de teatro? Né? E o que motiva eu, como produtor teatral, fazer uma coisa para criança? Né? Então, acho que tem aí uma conversa que a gente precisa ter, que é importante. Os professores, né, as escolas e os produtores teatrais, porque a gente precisa encontrar um ponto de convergência, né, de forma que a gente beneficie o principal ator disso tudo, que é a criança, né? Bom, e para também finalizar aqui nossa conversa, rápida conversa, né? Da mesma forma que você falou para, digamos, o professor, né? O que você falaria para um jovem ator, né? E que quer trabalhar, enfim, está saindo de uma escola que poderia trabalhar com criança, teatro para criança, algumas dicas que você poderia dar para ele? Olha, eu acho que a gente tem que... A dica que eu teria para dar para qualquer profissional, mas principalmente profissional da nossa área, é que faça o que o teu coração manda você fazer, sabe? Eu acho que a gente tem que seguir o que a nossa intuição, o que o nosso coração pede para a gente fazer. Eu vejo que muitas vezes o cara sai da escola e ele... Tudo bem, é super normal você sair sem rumo, então você sai atirando para todo lado. Mas às vezes isso também se pode cair em umas armadilhas muito fortes, porque tem coisa que é coisa de modismos, né? Então, não faça trabalho para criança se você não acredita, né, nisso, porque não é... Com o intuito de só o caça-níquel. Exatamente, não vá só pelo... Eu sei que não é fácil, né? Ou no mínimo então se instrumentalize, né, para fazer isso. Exatamente, mesmo, se você vai fazer... Mesmo que você não goste de criança, se instrumentalize. Se instrumentalize, vá lá e faça bem feito. Porque para criança, se você não fizer bem feito, cara, você vai quebrar a cara. Não tenha dúvida disso. Porque criança não é idiota, né? E você pode até enganar uma, duas... Na terceira você não engana mais, porque é sério o negócio, né? Você tá lidando com uma pessoa que não vai ter pena de você, né? Não tem condescendência, como eu disse no começo. Então, assim, for fazer para criança, cara, dê o melhor de si. Se não está afim, só vai fazer por uma grana, tudo bem, vai lá e fique muito bom no que você está fazendo. Tudo bem, ganha sua grana, vai embora e nunca mais volte. não tomar gosto pela coisa. E aí, bom, um último oi aí pro pessoal, uma palavra, um silêncio, alguma coisa aqui, velho. Bom, gente, ó, foi super legal ter esse papo aqui com o Gabriel aqui. E a gente, né, eu espero encontrar... Tem um site, dá o site, né, www.ciavagalum.com.br. É Cia de companhia, Vagalume, sem o E no final, .com.br. Vagalum é uma cantiga que eu tirei de quando eu era criança, né? Porque isso é uma coisa legal. Se você trabalha com criança, você tem que conectar com a criança que você foi, né? Então, o Vagalum, na verdade, é Vagalume, que lá em Minas Gerais a gente tem preguiça de falar a palavra inteira, então vira Vagalum. E é um canto que eu vou terminar com ele para vocês, que é um canto que atrai vagalumes, de verdade. Quando eu era criança, à noite a gente cantava e eles vinham, que é assim: vagalume, tum, tum, seu pai tá aqui, sua mãe tá aqui, tá tudo aqui. Muito obrigado, Ângelo. Imagina, um prazer. Tchau, galera.